Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, né? Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, em mais um domingo pela manhã, para podermos estudar a palavra de Deus, para conversarmos um pouco sobre eclesiologia e história da igreja, né? Eu peço desculpa aos irmãos, no dia de hoje a pastora não participará efetivamente aqui ao meu lado, nas discussões desses eventos históricos tão importantes, porque nossa filha mais velha teve um probleminha de saúde, e ela está, então, dando apoio ali, ela está meio alerta aí a qualquer necessidade da Marcinha, né, que é a nossa filha mais velha, né. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez, estarmos aí para estudarmos eclesiologia e a história da igreja, né. Hoje, o tema da aula de hoje é eclesiologia e história da igreja, né? Costumes e heresias da Igreja Católica. Costumes e heresias da Igreja Católica. Nós vimos, né, na aula passada, foi falado, né, foi aventado aqui nas nossas aulas, né, que no ano de 1590 sobe ao trono papal Gregório I. E aí, a partir daí, meus amados, a partir daí a Igreja Católica, então, ela ganha, né, ela se torna, então, essa igreja institucional, essa igreja hierarquizada, essa igreja até militarizada, como nós conhecemos hoje. Uma hierarquia extremamente rígida, uma estrutura extremamente engessada, grande, né, cuja capital, o centro das decisões se concentravam então na cidade de Roma, por isso que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né, porque eles aventam, né, nós vamos estudar sobre isso, que eles dizem que a Igreja de Roma é a igreja mãe de todas as outras igrejas, né? Inclusive outra mentira, né? Porque nós sabemos, é só ler a Bíblia, né, irmãos? Não é só ler a Bíblia, né? Atos capítulo 2 mostra que quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo não desceu em Roma, né? A profecia de Joel não se cumpriu na cidade de Roma. Chega a ser ridículo, né, essa afirmação da Igreja Católica de dizer que a Igreja de Roma é a mãe de todas as igrejas. É uma grande mentira. Inclusive, é uma grande mentira histórica, porque o relato bíblico é muito claro. O Espírito Santo, então, desce, mas desce numa congregação de mais ou menos 120 pessoas, aonde? No Pórtico de Salomão, que era uma das partes do templo da cidade de Jerusalém. Então, a igreja, se nós tivermos nós que somos estudantes da Bíblia, a gente não coloca igreja nenhuma como mãe de nada, né? Por quê? Porque a mãe da igreja, o pai, quem gerou a igreja, né, como a igreja verdadeira, foi o próprio Senhor Jesus, quando ele derrama o Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas na cidade de Jerusalém. Então, se alguma igreja, historicamente falando, tivesse que ser mãe de todas as outras igrejas, seria, logicamente, a igreja em Jerusalém. Ok? Isso é relato bíblico, isso não sou eu que falo, é só você ler lá em Atos capítulo 2. Tá? Eu não vou fazer isso, mas em vídeos anteriores nós temos a explicação deste texto. É só você entrar no nosso canal, se inscrever, né? Colocar, dar ali um clique nos sininhos das notificações para que você possa estar atento, né, aos diversos assuntos que nós abordamos aqui no canal da Comunidade Evangélica Geração da Conquista. Tá? Então, desde já, a você que também vai assistir esse vídeo no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai assistir, mas que nós possamos, então, caminhar,
junto com a comunidade evangélica Geração, na minha amada igreja em Manaus, né? Que nós possamos caminhar aqui e analisar alguns fatos históricos, né? Outros fatos históricos. Então, hoje, a gente vai lá para o ano 600 depois de Cristo. O ano 600 depois de Cristo, a língua latina é imposta por Gregório I como língua oficial para a celebração de missas, né? Então, o culto ele era exclusivamente latino. Tradição esta que até pouco tempo, né? As pessoas com mais idade podem atestar isso, que as missas na Igreja Católica até pouco tempo eram ministradas em latim, ou seja, ninguém entendia nada, até porque latim é uma língua morta hoje, não é uma língua falada, é uma língua estudada, mas é uma língua morta, não é uma língua corrente em lugar nenhum, né? Só era na Igreja Católica, costume esse que vem com os anos foi se perdendo hoje praticamente não é usado mais o latim como língua oficial para a ministração de missas, ok? Mas esse costume ele foi introduzido, foi imposto por Gregório I no ano 600. Então você anota aí, no ano 600 a missa começa a ser em latim. No ano 607, né, o imperador Focas, ou seja, um imperador, um político do Império Romano, né, concede a Bonifácio III o título de Papa. Então, oficialmente, no ano 607, é reconhecido pelo imperador romano o título de Papa e dado esse título a Bonifácio III. Né? No ano 632 ocorre a morte do profeta islâmico Maomé, e a partir daí vai se intensificar o conflito entre islamismo e cristianismo. Importante, meus amados, notarmos que o islamismo ele se coloca como inimigo do cristianismo. Tá? O islamismo, enquanto religião, enquanto doutrina, escrito inclusive no Alcorão, isso, ele não aceita a liberdade religiosa, ele não aceita a convivência pacífica entre o islamismo e o cristianismo, razão pela qual nós vemos uma perseguição tenaz dos países islâmicos. Por exemplo, nós temos hoje o Irã, que inclusive é um país que está aí é, vivendo uma crise política terrível, né, com várias manifestações, mas é uma república islâmica e é uma república islâmica que não permite a liberdade religiosa, especialmente contra os cristãos. É importante também, amados, lembrarmos que hoje em nossa sociedade mundial, é, na humanidade, a religião mais perseguida hoje é o cristianismo. Então, se você vê hoje nós cristãos somos o grupo religioso mais perseguido da humanidade. Nós vemos mortes de cristãos em países islâmicos, né, e principalmente em países que têm aquela ideia de república teocrática, que é o caso aí mais flagrante do Irã. Anote aí, no ano 709, desculpa, no ano 709, o costume de beijar o pé do Papa começou com o Papa Constantino. Então, o costume de beijar o pé do Papa aí, né, começa aí no ano 709. No ano 786 é autorizada a adoração da cruz, de imagens e relíquias. No ano 786,
no ano 786, é autorizada a adoração da cruz, de imagens e relíquias. Em aulas anteriores, nós já falamos sobre isso, né? Sobre adoração de imagens, né? De, e, e de símbolos, né? Então, eu não vou me ater a isso, porque já é um estudo já passado. Assiste aí os vídeos anteriores. Mas eu gostaria só de pontuar aqui relíquias, né? Relíquias. Então, meus amados, o que eram relíquias? Relíquias eram amuletos, eram objetos que a Igreja Católica dizia ser, dizia ser santo. Então, por exemplo, o camarada surgia com um pedaço de madeira dizendo que aquilo era um pedaço da cruz de Cristo. Então, aquilo virava uma relíquia, virava algo santo, né? Então, por exemplo, um dente, um pedaço de osso, né, um pedaço de pano, tudo isso começa a se tornar relíquia porque era atribuída a Jesus, a Pedro, a Paulo, a Tiago, a João, né? E essas relíquias, meus amados, e a e, 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 e a e a e a existência dessas relíquias acabou determinando um comércio escandaloso de relíquias, incentivando aí um momento da Igreja Católica terrível, que foi o momento da venda de relíquias, então da comercialização de relíquias. Tinha tanto pedaço da cruz que se juntasse todos os pedaços da cruz na época, na era medieval, dava para construir a Arca de Noé de novo, de tanto pedaço da cruz que tinha. Então, meus amados, é importante a gente entender isso, por quê? Porque a venda de indulgências e a questão das relíquias religiosas, né, da corrupção em torno do comércio de relíquias religiosas, existente na Igreja Católica, né, principalmente ali na era, na era medieval ou a Era das Trevas, né, é que determinou aí o surgimento de um movimento que a gente vai estudar mais tarde, que foi o movimento chamado movimento do protestantismo. Então, a reforma protestante, ela foi causada por um grau de corrupção terrível dentro da Igreja Católica. Então, meus amados, a Igreja, o cristianismo, né, é, representado pela Igreja Católica, ele, durante os anos, né, durante o caminhar, né, nós vemos que ele vai se tornando cada vez mais sistemático, cada vez mais esotérico, usando cada vez mais muletas espirituais, como relíquias, como santos, como imagens. Isso vai sendo introduzido na igreja e acaba distorcendo, desfocando, descaracterizando a igreja como sendo igreja de Cristo. Ou seja, a igreja, ela começa sendo aquela comunidade de pessoas simples que adoravam única e exclusivamente a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Somente a essas três pessoas se prestavam culto, somente ao Deus Todo-Poderoso se ajoelhavam, e com o passar do tempo, todas essas introduções que não estão na Bíblia são, são, são adições eclesiológicas que não estão na Bíblia, foram então formando o que nós conhecemos hoje como sistema católico. Então é importante, meus amados, nós entendermos isso, ok? Então, no ano 786 é autorizada a adoração da cruz e mais relíquias. No ano 850, vai anotando aí. No ano 850, a água benta misturada com a pitada de sal é abençoada por um sacerdote. Então, hoje nós temos a água benta, que também é um negócio que é utilizado aí muito, né?
muito mesmo, né? É uma água abençoada, né? É uma água especial, né? E ela é consagrada, ela é ela é santificada por um ato ou por um ato litúrgico de um sacerdote, e esta água então ganha poderes milagrosos. Absurdo, né, irmãos? Infelizmente, é o que a gente vê aí, né? Hoje, inclusive, infelizmente, nos meios, inclusive evangélicos, nós vemos a mesma prática. Talvez não com água, ou com água também, mas com óleo, com outras coisas. No ano 927, é estabelecido o Colégio de Cardeais. Então, dentro da estrutura da Igreja Católica, existe um grupo, né, chamado Colégio de Cardeais. Inclusive, é este Colégio de Cardeais que escolhe, né, o Papa. Quando o trono da Igreja Católica lá fica vago, quando o Papa morre, né? E é esse colégio de cardeais que se reúne, aí tem lá a fumaça branca, escolher o Papa, quando a fumaça é preta, ainda não escolher o Papa, não é verdade? Então, você vai ver isso aí. Tem um filme que eu agora esqueci o nome, que é interessante vocês verem este filme. Eu esqueci agora o nome do filme. Eu esqueci, mas está na Netflix. É um filme muito interessante que eu aconselho você ver, né? Ali fala sobre esse colégio de cardeais, que é muito interessante, né? Depois eu peço para colocar na descrição desse vídeo o nome do filme, que você vai ver como é que é esse processo. É interessante você saber. Conclave. Obrigado, pastora. A pastora está dizendo aqui. Conclave. Então, esse filme Conclave está na Netflix, né? Assista, é interessante, porque você vai ver ali o que é o Colégio de Cardeais. No ano 995, anote aí, 995, é introduzido, né? É introduzido aí uma das maiores distorções, meus amados, né, que a Igreja Católica estabeleceu doutrinariamente. É a canonização de santos falecidos. A primeira foi feita pelo Papa João XV. Então, no ano 995, né, é estabelecida a canonização de santos falecidos. A primeira por João, a primeira foi feita pelo Papa João XV. E eu gostaria de parar aqui, né, porque eu quero falar sobre santificação, sobre o que é ser santo, né? Amados, infelizmente, nós vemos que as pessoas, elas são levadas por ignorância, tá, irmãos? Por ignorância, a adorar santos, a adorar e a venerar pessoas que viveram, né, e tiveram as mesmas dificuldades que nós, foram pessoas iguais a nós, né? E a Igreja Católica, ela leva as pessoas a pensarem e a adorarem, a prestarem culto a essas pessoas. Então, se presta culto a Pedro, se presta culto a João, inclusive tem festas, né? São dedicadas a esses santos, São Cosme e São Damião, né? É feita aí pelo menos antigamente era muito vivo isso, né? Que tinha aí a distribuição de doces, que esses doces eram consagrados ao São Cosme e São Damião, e aí se fazia isso no Brasil ali dos anos 1980, eu lembro, quando eu era criança, isso era muito, muito, mas muito divulgado mesmo. E as pessoas faziam, né? As pessoas simples faziam isso, mas por ignorância, tá, irmãos? Por quê? Porque esse processo de canonização, ele vai surgir
no ano 995, né? Lógico, mais tarde ele vai ser sistematizado como nós conhecemos hoje. É um processo que acontece em 4 fases. A primeira fase é a chamada fase local, onde o bispo de uma determinada localidade, então, abre um inquérito sobre a vida e a fama da santidade de um determinado fiel, de uma determinada pessoa, né? E aí se investiga ali, o bispo se investiga aquilo, se comprovando ali, né, a santidade daquele fiel, vai para a próxima fase, que é a fase de venerável. Após a investigação das virtudes heróicas, né, desse santo, né, a pessoa é declarada venerável. E quando ela é declarada venerável, ela pode ser adorada naquela localidade ali dela. É importante a gente entender isso aí, né? Naquela localidade ali dela. Então as pessoas começam a venerar aquela pessoa, venerar aquele ente humano falecido, né? Autorizado, inclusive, pela Igreja Católica, isso. Olha só que absurdo. Depois tem a beatificação. O que é a beatificação? A beatificação requer a comprovação de pelo menos um milagre realizado por esta pessoa. Então, a Igreja Católica atribui o milagre à pessoa, à intercessão daquela pessoa, né? Ou para aquela pessoa. Né? Aí, quando é comprovado esse milagre, aí tem um chamado processo de beatificação. E o processo de canonização exige, pelo menos, a comprovação de um segundo milagre após a beatificação. E aí, o Papa declara o beato como santo, permitindo a veneração universal e a inclusão no cânon, o que oficializa a canonização. Então, nós temos ali a fase inicial, que é ali pelo bispo local, depois venerável, beatificação e canonização. Esse é o processo da Igreja Católica, né? E aí a pessoa só é declarada santo, escute, a pessoa só é declarado santo se ela passar por essas 4 fases, né? E a decisão de declarar santo não é da igreja, ela é uma autoridade, ela é discricionária do Papa. Somente o Papa pode declarar alguém santo. Absurdo, né? Vamos ver e a Bíblia. O que a Bíblia fala de santo, de santificação? O que santifica? O que torna uma pessoa santa? Vamos lá, gente, vamos para a Bíblia. Vou pedir que você abra a sua Bíblia aí. E vamos ver a definição de santidade, de santificação, de santo, dado pela Bíblia, não pela Igreja Católica, que a Igreja Católica já se perdeu há muito tempo. Nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos lá? Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. É uma das passagens bíblicas mais lindas que tem. É a oração de Jesus, né? Isso aqui são palavras de Jesus. Eu gostaria que você fosse lá para o verso 6. Por favor, vai lá para o verso 6. Vamos lá? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora, eles sabem tudo o que me deste vem de ti, que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram.
Eles reconheceram de fato que vim de ti e creem que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei. No nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui Jesus fala de Judas. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, meus amados, neste texto nós vemos que isso aqui é palavra de Jesus Cristo, um dos textos mais lindos, porque Jesus está orando a Deus. E o fator, escuta, crente, o fator que vai determinar se você é santo ou não é se você segue ou não a palavra de Deus. Vou repetir. O fator, realmente, a força motriz que vai fazer com que você se torne santo, não é uma declaração da igreja e também não é um fato isolado. É se você segue ou não a palavra de Deus. Se você lê, ó, o texto que nós lemos começa assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Aí Jesus, nos dois últimos textos, ele vai dizer assim, nos três últimos versículos, olha só. Então, o texto que nós lemos começa, olha, obedecem a tua palavra. E os três últimos versículos vai dizer assim, ó, santifica-os na verdade. Onde é que a gente encontra a verdade? Na igreja? Não. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Assim como me enviaste ao mundo, eles se veem ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também sejam santificados pela verdade. Então, quem é que santifica, gente? Quem é que, quem é que promove a santificação na vida, né, da pessoa? É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, perceba que fé, graça e santificação só é possível pela obediência à palavra de Deus. Eu vou repetir. Fé, graça e santificação só é possível a pessoa que obedece à palavra de Deus, que se sujeita à palavra de Deus. Então, o conceito de santificação
ele é totalmente distorcido na Igreja Católica. Nós vimos aqui Jesus falando isso claramente, né? Vemos isso aqui, Jesus falando isso claramente. Eu quero agora abordar outro texto com vocês. Vá lá para Romanos. Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos, vamos ler aí? Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Preste atenção, gente, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, de uma vez por todas, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, esforcem-se, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, meus amados, o que Paulo está dizendo aqui? Que a santificação é uma questão, é uma decisão. Você precisa querer ser santo. E como é que a gente é santo? Jesus falou lá em João capítulo 17, primeiro passo, se sujeitar à palavra de Deus. Segundo passo, como Paulo fala aqui, mortificar as obras da carne, né? Então nós precisamos mortificar as obras, os nossos desejos. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo aqui na carne, vivo como? Não mais na carne, mas na fé no Filho de Deus que me salvou, né? E aí se cumpre aquilo que o próprio Jesus falou. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quer me seguir, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Sabe qual é o grande problema das pessoas? As pessoas estão esperando que a igreja as declare santo. Meu amado, a igreja não tem este poder. A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja nenhuma tem o poder de declarar você santo.
Quem declara você santo é o próprio Senhor Jesus. Através de quê? Através de uma decisão que você toma. Primeiro, de entregar a vida para Jesus. Segundo, de se santificar para Ele através da obediência de Sua palavra. Amém? Vamos continuar no texto? Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Estou lendo aqui Romanos capítulo 6, a partir do verso 15. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, como é que a gente deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo da justiça? Está dizendo aqui. Por quê? Porque passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Obedecer de coração à palavra de Deus. Ok? Ok? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Lê a Bíblia, meu irmão. Você no YouTube, sai da ignorância, lê a Bíblia. Então, como é que a gente se torna santo? Não é num processo religioso. Ninguém se torna santo por um processo religioso. Ninguém se torna santo, né, por um, por um, por uma estrutura estabelecida, né, por uma determinada igreja institucional. Isso é mentira. Nós nos tornamos santos por obedecer à Escritura. E quem declara a pessoa santa não é a igreja, é Cristo. Quem declara a pessoa santa não é a igreja, é Cristo. Então eu quero dizer uma coisa para você, baseado na palavra de Cristo. Aí se você obedece a palavra de Cristo ou não, o problema é seu. Mas o que é que a Bíblia fala? Se você obedece, se você entregou sua vida para Jesus, salvação pela graça, né? E o meio é a fé. E se você obedece à palavra de Deus, mortificando as obras da carne, negando-se a si mesmo, num processo que leva a caminhada até a glorificação, que é a santificação, você é santo. E quem declara você santo é Deus. É Jesus. Não é a igreja. A igreja não tem este poder. O que é a igreja, então, pastor? A igreja já é uma comunidade de santos. Por quê? Porque ela se autodeclarou santa? Não. Porque Jesus a declara santa. Mas não é estrutura de homem. É uma transformação divina. Vamos continuar? Falo isso em termos humanos, por causa das vossas limitações humanas. Verso 19, que eu estou lendo, de Romanos capítulo 6. Assim como vocês ofereceram os membros de seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia só falta desenhar. Ok? Verso 19. Eu vou repetir o verso 19. Escuta, eu estou lendo a Bíblia. Se você acredita na Bíblia ou não, o problema é seu. Mas eu estou lendo a Bíblia. Olha só. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações. Assim como vocês ofereceram os seus membros, ou os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, desculpa, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade.
Ok? Então, ser santo é uma decisão. Você precisa tomar a decisão de fazer o que a Bíblia manda você fazer. Não o que a igreja manda você fazer, mas o que a Bíblia manda você fazer. Se você fizer aquilo que a Bíblia manda você fazer, você é santo. E quem declara é o próprio Deus. Vamos continuar? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler novamente esse texto, que ele é maravilhoso. Ó. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados, para que você tenha como fim a vida eterna, você tem que fazer o quê? Ser escravo de Deus, ser servo de Deus. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Porque se você for servo de Deus, isso vai ter como fruto em sua vida santidade. E o fim da santidade na sua vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Você entendeu isso, querido? Amém ou não? Então, meus amados, é importantíssimo que nós venhamos a entender isso. Né? Vamos a outro trecho. 1 Coríntios. Vai lá para 1 Coríntios. Separei alguns textos aqui para que nós possamos solidificar a ideia do que é verdadeiramente ser santo. Não é essa bobagem que é dita aí, processo de local, venerável, beatificação e depois canonização. Isso é bobeira, isso é criancice espiritual. Ok? Vamos ver aí 1 Coríntios. Ó, vou ler o verso 9. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Não sou eu que estou falando isso, tá? É a palavra de Deus que está falando isso. É a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, querido. Então o problema é seu se você acredita ou não. Eu estou lendo a Bíblia. Então vamos lá? Vocês não sabem que os perversos. Verso 9 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem idólatras, nem imorais, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém, queridos? Então nós fomos santificados, fomos lavados, fomos santificados,
fomos justificados. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Então, amados, é importantíssimo a gente entender isso. O conceito de justificação não é esse conceito artificial que a gente vê aí apregoado pela Igreja Católica. Mas sim o quê? O que que é esse conceito, né? O que que é esse conceito? O conceito de santificação é o conceito que parte da premissa de que você, ao aceitar a Jesus, você é lavado. E aí, quando você decide, de fato, se submeter à palavra de Deus, você é santificado e justificado. Por quem? Pelo poder de quem? Pela transformação de quem? Você leu comigo, de Jesus Cristo e do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo passa a morar em você e agir em você e através de você. Vamos continuar? Eu vou ler aqui um texto interessante. Primeiro, vamos lá para 1 Tessalonicenses. Aí, irmão, tem que ler a Bíblia. Eu estou lendo alguns, eu estou pulando vários textos aqui, senão a gente vai ficar horas aqui, né? Vai lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Vai lá para o capítulo 4. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Vocês têm, eu vou parafrasear Paulo, vocês têm acesso à palavra de Deus. Então agora a responsabilidade é minha e sua. Aqui, tá aí, você pode até baixar no seu celular, no seu smartphone, né, no seu tablet, você pode baixar para o seu computador, você pode baixar para qualquer equipamento de TI a palavra de Deus. Então você tem acesso à palavra de Deus. Pois vocês conhecem os mandamentos. Verso 2 do capítulo 4 de 1 Coríntios, de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu estou lendo o verso 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honesta. Não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, todo aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Santo Espírito. Preciso falar mais alguma coisa? Né? Então, se você rejeita isso que a gente está falando para você, eu não, tá? Escuta, cliente. Escuta você que está aí no YouTube. Eu vou ler esse versículo de novo, tá? É um versículo da Bíblia. Olha. Portanto, aquele que rejeita essas coisas
Não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, se você rejeita a palavra de Deus, você não está rejeitando homem nenhum, até porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Deus quer dar o Espírito Santo dele a você. Deus quer fazer de você morada do Espírito Santo. Mas você precisa se sujeitar à palavra dele. Ok? Você entende isso? Eu vou ler outro texto aqui para você. 1 Tessalonicenses, aí no capítulo seguinte, no capítulo 5. Vamos lá? A partir do verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Estudar aqui com a comunidade é assim, tá? Esse canal é palavra de Deus direto. Então, se você gosta de Bíblia, você vai assistir esses vídeos. Se você não gosta de Bíblia, você não vai assistir. Você vai assistir TikTok, você vai assistir outra coisa. Você vai assistir bobeira aí no YouTube, mas se você gosta de palavra de Deus, você vai assistir esse vídeo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, seja paciente para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Não apaguem o espírito. Olha, eu vou ler de novo, é um versículo pequenininho, hein? É só isso o versículo, verso 19. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Puxa, gente, pelo amor de Deus, olha só que coisa tremenda esse texto. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo não tratem com desprezo a palavra de Deus, a Bíblia. Tem gente desprezando a Bíblia. Tem gente abrindo a Bíblia no Salmo 91 e deixando ela pegar poeira na estante. Isso é tratar com desprezo a palavra de Deus. Pega e vai ler a palavra de Deus. Pega e vai se submeter à palavra de Deus. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. E o que é bom? É tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, não. Acredite naquilo que a palavra de Deus está falando. Vê se o que está sendo dito aqui está na palavra de Deus. Mas é que eu só estou lendo a Bíblia aqui para você. A Bíblia só falta desenhar. Amém, queridos? Então põe uma prova. Pô, vem uma pessoa e fala, não, aquela pessoa é santo, vai lá adorar aquela pessoa, as pessoas vão e não põe a prova. Não vai verificar se na Bíblia está certo ou está errado. Para com isso, cara. Deixa de ser enganado. Deixa de ser enganado. Vamos continuar? Afastem-se de toda forma de mal. Vou repetir, afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que os chama é fiel e fará isso.
Amém, querido? Só atende. Você entende isso, querido? Entende isso? Vou continuar lendo. 2 Tessalonicenses, aí do lado. Versículo maravilhoso. Capítulo 2. A partir do verso 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem santos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu vou repetir. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem o quê? Então Deus, meu amado, ele nos escolheu para serem, primeiro, salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus e Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Mais uma vez, fé na verdade. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 4. Vou ler do 1 ao 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Olha só, meus amados. Oh, Jesus, a Bíblia só falta desenhar. Gente, como é que a gente se livra do ensino de demônio? Como é que a gente consegue vencer as doutrinas cuja origem é no próprio homem? A fórmula está aí. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Por quem? Pelos que creem e conhecem a verdade. Não basta somente crer na verdade. Você precisa conhecer a verdade. Porque aquele que crê e conhece a verdade é a palavra de Deus. Não é o que pastor A ou B ou C diz, não é o que papa A, B ou C diz, não. É a palavra de Deus. Aquele que crê e conhece a palavra de Deus consegue vencer as doutrinas de demônio. Vamos continuar? Pois, verso 4. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela
oração. Amados, eu vou terminar. Eu tinha vários textos aqui, mas para esse vídeo não ficar muito grande, vou terminar indo lá para o final da Bíblia. Né? Vou lá para Apocalipse, capítulo 22. Tinha vários outros textos. Entre esse texto de Timóteo e desse de Apocalipse, tinha vários textos. Mas aí você procure conhecer a palavra. Tá? Senão esse vídeo ia ficar com as 3 horas de vídeo, aí ninguém vê no YouTube mesmo. Esse vídeo de 1 hora ninguém vê, quase. Né? As pessoas não querem ver, não querem aprender. Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, versos 10 e 11. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo, ou seja, a volta de Jesus está próxima. Continue o injusto praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Oh, glória a Deus. Então, quero terminar com isso, meu amado. E aí é uma decisão que você vai tomar. Verso 11 fala 2 qualidades de pessoa. A primeira é aquele que é injusto e imundo. Aquele que não pratica a palavra de Deus, ele é injusto e imundo. Não sou eu que falo, é a palavra. Então, se você não crê na palavra, você vai praticar injustiça. Se você não crê na palavra, você vai praticar imundície. Agora, se você crê e praticar a palavra, se você crê e obedecer a palavra, não é o pastor, não é padre, não é igreja, não é nada, é a palavra. Aí sim, continue o justo a praticar a justiça. Aí você vai ser declarado justo pelo Senhor Jesus. E aí você vai praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Então, se você obedece e crê na palavra, você é santo. E você continua a santificar-se. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Que Deus possa ter abençoado você, né? Esse negócio de canonização vai levar as pessoas para o cano. Então vai todo mundo entrar pelo cano por causa desse negócio de canonização. Acho que o nome não poderia ser melhor. Canonização é fazer as pessoas entrar pelo cano. Sabe por quê? Porque você já é santo. Todo aquele que crê na palavra de Deus, todo aquele que crê e pratica a palavra de Deus, já é santo. Não sou eu que digo, é a palavra e você leu comigo. Né? Esse negócio de canonização é doutrina de homens. Canonização leva a pessoa, né, a entrar pelo cano. Não é pelo cânon, é pelo cano mesmo. Né? Que Deus te abençoe. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Nós estaremos orando agora, né? Não sei onde vai aparecer aqui, mas vai aparecer o QR Code. Se você puder contribuir com esta obra, né? Com qualquer valor, vai ter aqui o Pix, o QR Code aqui para o Pix, né? Vai ter a chave Pix aqui. Nós, pastores da comunidade evangélica Geração da Conquista, nós não ganhamos salário. Não existe salário nem para pastor, nem para diácono, nem para qualquer membro da comunidade. Todo o dinheiro arrecadado é para ser revertido em cestas básicas, em obras sociais, para ajudar as pessoas que necessitam. Nenhum líder da comunidade ganha da comunidade. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te esclarecer ainda mais sobre o que é verdadeiramente ser santo. Você pode ser santo hoje.
É só você entregar a sua vida para Jesus e tomar a decisão de crer e obedecer à palavra dele. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós pedimos agora, ó Deus, que tu venhas abençoar todos aqueles que nos ouviram, abençoar, ó Pai, os dízimos e as ofertas que vão ser entregues presencialmente lá na comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus. Senhor, abençoe todos aqueles que voluntariamente vão ofertar também. Senhor, que tu faça-os prosperar. Faça-os, ó Pai, cada vez mais crescer, mas principalmente crescer espiritualmente. Possamos, ó Pai, realmente estarmos numa ascendente no conhecimento e no crer em relação à tua palavra. Que Deus sempre nos abençoe. Que Deus sempre esteja conosco. Que Deus sempre venha completar o sentido da tua palavra, Senhor, em nossos corações. Obrigado por esta manhã maravilhosa de domingo. E que este vídeo seja uma bênção na vida das pessoas. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.